Bom, você foi numa livraria com seu filho, se animou com um livro, você olhou o preço e falou R$ 60. Ele falou, tá caro. Aí 10 minutos depois, você foi, andou no shopping, gastou 40 sem nem pensar duas vezes. E isso acontece todo dia. É esse momento que revela a nossa relação com o dinheiro. E a gente vai conversar hoje com uma convidada super especial, Melissa Pome, viveu isso centenas de vezes do outro lado do balcão. Melissa, bem-vinda, é um prazer ter você aqui hoje. Obrigada, Carlos. Obrigada pelo convite. Prazer é meu de estar aqui com você para essa prosa. E esse dinheiro, esses R$ 40 foram gastos do quê? Pode ser que um sorvete, pode ser que um brinquedo, pode ser que uma balinha, não posso falar fine aqui que meus filhos gostam, mas foram gastos. Pode ser no carrinho, né, que anda 15 minutos, aí quis andar Pode meia ser. hora, uma hora no carrinho do shopping e gastou 60, né? Pode ser. Como que você vê isso, Melissa? Isso acontecia, não? Ou é a história que eu inventei aqui? Ah, todo dia. E especificamente ali quando eu tive uma loja no shopping, né? Durante um tempo a gente tinha a banca da própria Fini na frente, né? Então tinha um quiosque do Fini na frente da livraria. Então você via ali famílias inteiras comprando um monte de balinha, mas não entravam na livraria ou, né? Algumas vezes as crianças se interessavam, porque a gente tinha uma vitrine bem bonita, com livros ilustrados, né? Com livros que chamavam a atenção, mas rapidamente elas eram capturadas pelas balas. E os pais investiam ali, né, nessa alegria momentânea que é a própria balinha e não se davam ali a oportunidade de entrar e conhecer uma narrativa que pudesse alimentar essas crianças de uma outra maneira. Você sabe que, eu vou mudar o roteiro aqui, depois a Silvia vai brigar comigo, mas você sabe que aqui, desde pequenininho, quando a gente ia passear no shopping, ou aqui tem um Parque da Uva aqui em Jundiaí, e sempre tem um stand com livros e tal, e às vezes acabam levando até o pessoal da editora, os autores e tal. A Glória e o Jordão acabavam sempre pedindo. E aí a gente nunca relutava, assim, sempre, tá bom, um livro pode pegar, um livro comprava e tal, eu deixava pegar um livro. Não era qualquer livro, tá? Às vezes aqueles livros muito brincadeira, assim, a gente, não, leva um livro Livro bacana. brinquedo, né? Livro e livro brinquedo. E tudo tem a sua possibilidade, seu objetivo, né? Vamos dizer. E beleza, quando eles eram muito pequenininhos, eles não raciocinavam muito em cima disso. Mas hoje eles perguntam, hoje também não, que já tá um pouquinho maior, mas chegou um dado momento que eles falaram assim, mas quando a gente pede livro não tem problema. Eu falei, não, livro não tem problema. Livro é liberado. E aí você vai criando, né, esse hábito, essa coisa, porque é difícil concorrer mesmo com todo o resto, né? É muito difícil. É difícil, mas também, né, muitas vezes aconteciam, né, ao mesmo tempo que a gente tinha essa questão de uma troca entre alguma coisa que você acha que é mais relevante de gastar o dinheiro, né, ou investir o dinheiro do que outra, quantas e quantas e quantas vezes eu vi crianças entrando na loja, ficando interessado com algum tipo de livro e pedindo, e aí existe uma coisa que eu acho assim, que isso é pra gente aprender geral, assim, né? Uma necessidade de criar um compromisso com a criança. Não, mas você vai ler? Eu só vou comprar se você ler. Eu só vou comprar se você me prometer. Eu só vou comprar. Eu entendo essa necessidade desse combinado, mas isso distancia a criança do interesse de ter, porque ela só vai ler se ela tiver o livro. Se você não der nem a oportunidade de ter esse objeto perto da criança, ele não vai ler. Nem você combinando, nem você não combinando. Então, é o tipo de troca, que é isso que você falou, né? Livro a gente não economiza, porque a gente sabe do benefício que isso tem na formação desse cidadão, né? Principalmente quando a gente tem a condição e a capacidade e a decisão de fazer escolhas conscientes também, né? E de não comprar qualquer coisa. Então, outra coisa que acontecia muito, né? Era as pessoas chegarem na loja e algumas crianças, inclusive, né? Principalmente na loja do shopping, não na loja da casa, né? Mas as crianças chegavam e falavam assim, tem diário de um banana? Ou os pais perguntavam, não tem diário de banana? Aí eu falava, por que você quer ler diário de banana? Eu falei assim, mas o que você aprendeu ali? Nada. Eu falei, então, diário de um banana é pra você descobrir que você gosta de ler. Agora vamos escolher uma coisa legal. Né? Porque a gente tem algumas narrativas, alguns livros que também servem de trampolim para despertar esse gosto. Né? Nem sempre a gente, enquanto adulto, também lê coisas que são interessantes e coisas que não são. E tudo constrói. Né? Inclusive pra gente falar assim, isso é o tipo de coisa que eu não gosto. Mas tem toda essa questão de eu sempre falo que o mais importante é a gente considerar o livro como uma companhia. E não deixar para que ele só seja relevante com coisas específicas e pontuais. E Melissa, isso é uma coisa que... Bom, eu lia quase que muito obrigado por conta das coisas da escola, né? Você tem que ler tal livro, tal, não sei o quê. Nossa, eu me lembro que eu li um livro, era Cidades e as Serras, de Eça de Queiroz, eu nunca mais esqueci. Eu não consegui terminar esse livro e, assim, isso criou um bloqueio gigante de leitura, assim. Depois eu fui demorar, custei a ler e ainda assim... Mais pra frente é que vocês vão ver qual que é a história da leitura, a minha relação com a leitura. Mas foi muito difícil.
por conta disso, né, dessa obrigação, desse negócio. Esses dias a Elisa falou para mim assim, eu acho que eu já li esse livro. Eu falei, como assim você acha? Ela falou, Carlos, porque se a gente lê o livro e tal, e às vezes a gente presta atenção, às vezes a gente tá só lendo ali, browseando, seguindo e tal. Aí eu falei, pô, mas eu não tem que ficar ali 100% focado. Ela falou, não, isso é só na época da escola que você ia fazer prova, agora não, você tá passando o tempo. Então aí eu assim, agora, isso tem tipo 2 semanas. Então isso criou um problema, eu tô desfazendo isso agora, por conta dessas crenças, dessas mas tem coisas uma que as coisa pessoas também falam, que quando a gente olha para tem pesquisas tipo Retratos da Leitura, né, tem movimentos de entendimento do distanciamento da literatura, né, em algum momento da vida. Isso vem porque, assim, quando a gente é criança, principalmente nesses grupos que são, vamos considerar, mais favorecidos, né, da possibilidade de ter a literatura ali no seu dia a dia, existe um momento de afeto entre a criança, o livro e os pais, né, essa família. Então a gente fala até de um triângulo amoroso, né, é um momento de conexão. E ali você tem a narrativa visual, você tem o livro, você tem um momento, você tem uma série de coisas. Quando você começa a crescer e você tem a literatura muito no lugar da obrigação e muito no lugar da cobrança, tudo que é cobrado fica chato. E aí você lê, você não tem prazer na leitura e você se distancia da leitura. Aí você termina o vestibular, né, entra na faculdade e você ficou tão saturado dessa relação da literatura que você some dela. Então, às vezes, passam anos, por mais que você tenha sido uma criança leitora, vai passar algum tempo para você voltar a ter essa conexão. Então, os jovens adultos, com exceção de alguns que continuam, né, aficionados pelos livros e tal, a gente tem essa perda, né, dos leitores nesse momento em que a literatura deixa de ser prazerosa. E aí acho que aí cai num ponto também que aí é onde eu conheci a Melissa. A gente se conheceu porque, por conta de uma questão financeira, a Silvia nos apresentou para ajudar na criação de um plano de negócios para a abertura do Clube do Livro, do Clube Tempo, a qual eu faço parte também, junto com a Melissa. E para ver um modelo, um tipo de livro, um tipo de literatura diferente daquela que eu estava acostumado. Aí eu vou deixar a Melissa falar mais do que isso, até de como veio essa questão do Clube do Livro, e como isso tem funcionado e como isso tem mudado um pouco eu também posso compartilhar um pouco da minha experiência aí com isso também. Mas como foi isso, Melissa? Na verdade, assim, né, a Silvia falou assim, já que você quer montar esse clube, podia falar com o Carlos, porque o Carlos podia ajudar nesse modelo de negócio, então a gente foi falar de plano de negócio, né? Mas para falar de plano de negócio, eu entendi que a gente precisava falar do que seria esse negócio, né? E aí eu falei, então eu vou te ler uns livros aqui, Carlos, para você entender mais ou menos do que é. E é uma coisa muito, para mim é extremamente gratificante, me deixa muito feliz, porque isso foi a minha vivência na livraria, né? Quando eu virei livreira, e eu falo que eu viro livreira todos os dias, né? Mas quando eu virei livreira, eu tinha uma perspectiva, meus meninos eram novos, então eu tinha uma perspectiva de que esse tipo de literatura me afetava, me atravessava pelo meu lugar de mãe, né? Por ver o quanto esses livros eram interessantes na vida dos meninos. E aí, chegou um determinado momento que eu falei assim, cara, eu gosto desses livros pra mim. Além de gostar pra eles, eu gosto pra mim. E comecei a perceber o quanto a gente, enquanto adulto, se beneficia muito pouco de uma literatura que tem o texto sintético, que tem uma mensagem profunda e que tem a arte como um componente tão importante quanto o texto. E aí, eu falo que são livros que cabem na vida, né? Que a gente tem condições de ler ali de uma maneira muito mais rápida do que um livro de 200, 300 páginas e que eles não são menos relevantes do que os livros de 200 e 300 páginas. Então, quando a gente vai adultecendo, eu falo, né, que a gente vai ficando muito no mental e ali eu leio teorias, conteúdos, profundidade, ali eu julgo, classifico, organizo, faço tudo e me defendo com essa literatura. Dificilmente a gente pensa, vou ler um livro cheio de desenho, né, cheio de imagem, de ilustração, e isso vai fazer alguma coisa comigo? E a gente, na verdade, leva uma rasteira, né, porque ele atravessa, porque a arte a gente não pensa, a gente sente. E se eu acredito que a literatura é objeto de desenvolvimento e mobilização social, quando a gente tem esse acesso do que eu sinto para convocar o pensamento e mudar minha atitude de uma maneira tão instantânea, eu acho isso bonito demais. E comecei a pensar de que esses livros precisavam chegar nos adultos também. E aí veio a ideia do clube, a gente sentou. A primeira coisa que eu faço quando me chamam para fazer um plano de negócio é abrir a planilha, né? E perguntar, quantos assinantes nós vamos ter, qual é o preço do livro e tudo mais. Mas o que realmente me motivou a entrar no projeto era de fato essa história toda, porque é impressionante como um livro ilustrado, são frases super curtas, você vai levar talvez 7 minutos, 10 minutos para uma leitura, mas com uma profundidade absurda. E que fica pra vida, né? Pra vida. Mas é um negócio, e no fim das contas a gente tem que fazer o negócio funcionar.
E aí fizemos o plano de negócios, aqui estamos, já temos 8 meses agora, 8 meses agora. Enfim, e ele tem caminhado bem, mas com esse planejamento. Com a gente olhando como as coisas estão. E aí é aquele ponto, né? A gente não pode só pensar no negócio como uma coisa que seja bom pra gente e talvez muito bom para as outras pessoas também, mas a gente tem que pensar esse negócio como uma coisa rentável. E acho que aí o plano de negócios veio para isso, pra gente poder fazer esse negócio. Tivemos algumas conversas mais duras ou não, né, Melissa? Mas seguimos o jogo. E é um pouco diferente do que você tinha na loja, né? Porque na loja, enfim, passava a gente, comprava, vendia, e no clube você tem recorrência, você tem mais previsibilidade, é um pouquinho diferente da vida da loja, né? É um tanto diferente, né? É um tanto diferente tanto na perspectiva da própria curadoria, né? Porque dentro da loja, por exemplo, eu tive, sei lá, 6 mil títulos de livros, né? E aí eu já não trabalhava só com livros ilustrados, livros ditos infantis, né? Eu tinha filosofia, tinha sociologia, tinha comportamento, tinha uma série de outras narrativas que eu, inclusive, dizia muito que eram as literaturas que geravam ambiência para a criação desse tipo de livro. Porque eu acho que isso é muito importante, sabe, Carlos? A gente olhar para esse livro sem o preconceito e aberto para que ele é composto de uma série de outras matérias, né? Se a gente está pensando do humano do adulto funcional, né? E de que eu preciso de conteúdos para exercer a minha cidadania, enfim. Esses livros são carregados disso porque quem os escreve é recheado de todas essas coisas, né? Então, aí com o clube, porque eu tinha tido de 2020 a 2023 o Clube do Livro de livros ilustrados só para adultos. E aí eu cheguei a um momento que eu falei assim, não, na verdade isso é para todos, né? Eu acredito que são livros para todas as idades e cada um vai acessar na sua camada a partir do seu repertório, né? Então a curadoria ela acaba sendo muito mais restrita no sentido de escolher qual é a combinação interessante para aquele mês, porque também é isso, né? Eu acredito muito na importância dessas narrativas se conversarem para a gente abrir uma discussão e uma reflexão potencializando temas que são relevantes para o nosso desenvolvimento como sociedade. Então, a compra dos livros é focada, né? Eu tenho um acervo remanescente da Pomare, que a gente faz uma venda pontual, mas eu não tenho mais a dinâmica de livraria, né? Então, muda muito, muda, até porque tem outras coisas que eu deixo de fazer, não tem mais atividade diária de atendimento, né? Então, é outro, e ao mesmo tempo... pensando do ponto de vista financeiro, né, Carlos, a gente passa a ter a possibilidade de contar com alguma coisa. Então, a livraria, eu tinha ali uma quantidade muito maior de clientes, mas seria muito importante que os clientes fossem todos os meses na loja para comprar, né? E se eles não vão, o negócio não se sustenta. Mas a partir do momento que a gente fala, vocês querem os livros? Vocês assinam? E aí a gente sabe que durante um ano esse cliente está com a gente, aí a gente tem um pouco mais de previsibilidade. Os custos caem significativamente, porque você não tem estrutura para sustentar, né? Você não tem o aluguel, não tem o funcionário, você tem funcionário pontual para fazer o negócio acontecer, mas você reduz um tanto desse peso estrutural, né? E que depende, claro, da maturação do negócio para que ele realmente cresça, né? E seja rentável. Mas também no nosso clube, no Clube Tempo, ele também tem características muito pouco populares, né? Quando a gente pensa em clube de assinatura de livro. É um clube diferente. Então, também existe um movimento de criação dessa identidade e conexão com as pessoas para que queiram esse tipo de projeto. Exato. E assim, desde a nossa primeira conversa, quando a gente pensou no planejamento, enfim, e não só o planejamento, a gente tem reuniões recorrentes, a gente tem uma estrutura de negócio por trás disso, e acho que isso é muito bom falar. Essa semana mesmo soltei um vídeo de que é muito legal que a gente faça um negócio que a gente gosta ou que a gente está próximo, mas não é só isso que vai fazer o negócio para frente. Tanto que... Pode falar, desculpa. Não, a gente tem todo o planejamento que a gente precisa fazer, a gente precisa ter toda a parte de curadoria, a gente tem que entender se a curadoria está falando com os preços do livro, a gente tem que ter a definição do preço, quer dizer, tem toda essa estrutura financeira, administrativa que precisa ser feito para... O bumbo tem que tocar e a gente tem que dançar conforme essa música, porque não dá só para a gente viver, né, de achar que, não, vamos fazer isso aqui que vai funcionar. Isso assim, é uma coisa que eu tenho tido cada vez mais pessoas me procurando para isso, fala se isso aqui vai dar certo, me monta aqui um caso para mostrar isso. Porque eu acho que as pessoas, elas têm muita coisa dentro de si, ideias, um potencial gigante, que pode ser começar num modelo menor, que possa testar e fazer o processo funcionar. Eu acho que isso é um negócio interessantíssimo e que a gente vem fazendo isso no Clube Tempo e tem funcionado. Até, né, logo no início desse projeto, eu chamei algumas pessoas para conversar, né, Carlos? Falei assim, a ideia é essa, as pessoas estão pedindo e eu quero saber se vocês vêm comigo ou não, porque sozinha eu não poderia fazer isso,
né? Então a gente tem, além dessa estrutura do funcionamento de processos mesmo, né, para que esse negócio funcione, a gente tem de pessoas que cada um se responsabiliza por alguma coisa para que a gente entregue de fato um projeto potente, né, relevante, enfim, né? Então, se não tem o Carlos, eu fico aqui, né? Se não tem a Silvia, que faz a comunicação. Se não tem o Fábio, não tem quem grava. as imagens, né? É isso. Então, é isso, né? E é a gente topando e acreditando em alguma coisa que a gente veja relevância pra gente. Então, porque eu acho que tem esse negócio também, né, Carlos? Cada vez mais, a gente tem buscado fazer coisas que façam sentido pra gente, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas isso não dá dinheiro. Eu falo assim, vai dar. Porque eu não vou fazer alguma coisa que me dê dinheiro e vou dormir mal, incomodada por fazer e propagar alguma coisa que eu não acredite. É isso. É uma questão de valor, né? De valor, de saber o que a gente acredita e fazer o processo funcionar e entender. Eu acho que, assim, assim, a gente começou aqui falando da história, né, do pai que gasta R$60 aí com bala fine ou com carrinho que fica 15 minutos e, na verdade, o que você fez já e tem feito por muito tempo, e eu agora no projeto com você já há alguns tempos, a gente está tentando transformar essa dor aí num negócio de fato. E fazer com que, de fato, os pais aí não gastem fine, gastem livros. Porque tem essa coisa da experiência imediata, né? Eu acho que o livro, ele não traz esse imediatismo que a gente tem nos dias de hoje. Então, por que as pessoas se distanciam dos livros e ficam muito mais nas telas? Porque o que eu ganho nas telas é uma resposta instantânea, né? E, na verdade, o que o livro faz é completamente diferente. Ela te dá tempo. Né? O livro te dá tempo de fruição, de contemplação, de reflexão, e a gente só quer resposta rápida. Né? As estruturas organizacionais são assim, as nossas relações em casa são assim, tudo é assim. Agora, ao mesmo tempo, o volume de adoecimento é proporcional. É isso. Né? Ô Melissa, e falando em tempo, onde é que a gente encontra o Clube Tempo? Encontra ainda no Instagram da Pomar Livraria, né? Que é quem criou isso tudo. Então, o Instagram é Pomar Livraria, mas o lugar, isso no Linktree, né? Mas o lugar de assinatura é clubetempo.pomarlivraria.com.br. E aí a gente fala que é um clube da Pomar, e a gente fala dos projetos que você tem, das formas de assinatura de mensal, de semestral e de anual. E ali a gente conecta, porque a gente pensa em tudo, né, Carlos? Então a gente pensa nas 4 estações, a gente pensa nos frutos do mês, né? A gente vai fazendo essa conexão com a proposta do que é a Pomar, essa semeadura, porque o que a gente faz é semear boas histórias. E tem uma parte também que a gente falou, a gente tem as reuniões, as terças e os sábados são planejadas, onde a gente tem a discussão dos livros que são... Isso é fantástico, assim, dá para ser presencial, a gente consegue participar remoto. De fato um clube, não é só receber 2 livros. Tem uma carta que a Melissa escreve, enfim, é todo um projeto feito com muito cuidado, de fato, para que chegue não só 2 livros, que já é bastante coisa, de fato, mas para que chegue, de fato, algo que você possa participar, possa estar junto, possa vivenciar com a gente, trocar experiências, e acho que isso tem sido fantástico. E é isso, Melissa, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela nossa gravação aqui, tamo junto. Que bom. Eu acho que vamos fazer mais vezes. Eu acho que a Silvia vai querer usar, vou até olhar pra câmera, a Silvia vai querer usar esse vídeo dentro do YouTube da Pomar e do clube depois. Você vai...